dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 4º episódio de Alguma Coisinha Boa Tem Que Ter. Já foram se vacinar para gripe? No episódio da semana passada a gente comentou sobre a importância da vacinação da gripe nesse contexto pandêmico que a gente tá. No episódio de hoje eu tenho muitas coisinhas boas e 2 vindas de vocês. A primeira, a nossa primeira mulher do tempo, a doutora Bárbara Poser, nos conta um pouco mais sobre viver no frio na primavera. Oi, eu vim compartilhar a alegria de acordar de manhã e tá tudo bem branquinho de neve, apesar de ser primavera e já ter acabado o inverno aqui na Europa. Às vezes a gente tem essa surpresa e eu sou muito fã do inverno e acordei essa semana assim, praticamente todos os dias, e vim compartilhar essa alegria com vocês, a pedido da Paulinha, e eu sei que no fundo, bem no fundinho, ela compartilha essa alegria também comigo. Dá uma olhada. Eu, nascida no auge do carnaval do verão, acho até meio insalubre esse tempo que a Bárbara tá vivendo aí. Antes do segundo vídeo de vocês, vamos falar um pouco sobre ciência? Com o aumento da vacinação em vários países do mundo, a dúvida fica: o que a gente já pode fazer? Tá tudo liberado? Será? Essa é a notícia boa da ciência dessa semana. Dá só uma olhada. Agora que a vacinação está escalando em diversos países, o CDC, o Center of Disease Control nos Estados Unidos, liberou orientações do que você pode fazer depois que estiver completamente vacinado. E quem são os totalmente vacinados? Você está totalmente vacinado depois de 2 semanas que receber a segunda dose da vacina, naquelas vacinas que são em 2 doses. Ou 2 semanas após a dose da Johnson & Johnson. Se você não fecha esses critérios, você não está totalmente vacinado ainda, por isso a importância da segunda dose. Se você fecha esses critérios, agora já pode visitar outras pessoas que também foram totalmente vacinadas, sem precisar usar máscara. E desde que elas não sejam grande risco de Covid. Pessoas que têm grande risco de Covid são aquelas que têm mais comorbidades. Fiquem atentos quais são as comorbidades que devem manter os cuidados, hein? Totalmente vacinado lá, já pode viajar domesticamente e até internacionalmente, dependendo do destino. Provavelmente o Brasil não tá nessa lista de pode. Sem precisar fazer quarentena, nem teste pré e pós. Já não precisa mais fazer isolamento se você teve contato com alguém com Covid e estiver assintomático. Se tiver sintomas, é para ir fazer teste, sim. E o que não pode ainda? Não pode encontrar pessoas do grupo de risco sem máscara e distanciamento. Não pode comparecer a médios e grandes encontros. Então as festinhas ainda não estão liberadas, não. O que é importante a gente levar em conta é que lá nos Estados Unidos estão sendo feitas vacinas genéticas que se mostraram com eficácia de 90-95%. Aqui no Brasil a gente tem a Coronavac, que tem uma eficácia de 50%, e a de Oxford, que é 70%. Em países como Israel, onde mais de metade da população também já foi vacinada, e com vacina genética, lá eles já têm o que está sendo chamado de passaporte verde ou Green Pass. Já pode fazer reuniões com até 20 pessoas em locais fechados ou 100 pessoas em locais abertos. Em alguns locais, como restaurantes, academias, cinemas, é imprescindível a apresentação desse passaporte para poder entrar. E esse passaporte tem gerado várias discussões. Enquanto isso, lá em Israel, os paramédicos e voluntários estão espalhando as notícias verdadeiras sobre a vacina, estimulando com que mais pessoas tomem a vacina, inclusive convidando eles a ir para bar para tomar a vacina no bar e ainda ganhar um drink, explicando que é só assim que a gente vai poder voltar a ter esse tipo de evento com segurança. Shows também puderam voltar.
Graças ao Green Pass e tomando ainda todos os cuidados, tá voltando a ter shows lá. O importante é ter sido vacinado. Até umas festinhas mais pesadas estão acontecendo. Infelizmente, as notícias no Brasil são de que mais de 500 mil de pessoas deixou de fazer a segunda dose, inclusive muitos profissionais da saúde. A gente precisa lembrar quem já fez a primeira dose de fazer a segunda, lembre o vô e a avó, o pai e a mãe, para que a gente logo possa ter recomendações do que pode e o que não pode fazer, porque é a vacinação que vai abaixar essa curva. Meio pesadinha demais essa festinha para mim, com ou sem vacinas. Com o aumento dos países se vacinando, as flexibilizações vão começar a acontecer, mas a gente vai precisar cuidar as taxas de transmissão de cada local antes de abrir a porteira para tudo. Antes do nosso intervalo, vamos ver a segunda notícia de coisinhas boas que vocês mandaram. Quem aí já escreveu um livro nessa pandemia? Como quem me acompanha sabe, eu tenho tentado ler um livro diferente uma vez por mês, mas fazer um livro eu ainda não consegui. Olha que legal esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o livro que eu fiz. Eu pintei, eu recortei, eu colei e o nome dele é Ricardo Rizzo. Mais gente fez alguma coisa linda dessas? A gente volta daqui a pouco. Não perde. Um bebê é um momento muito especial. Cuidar de um filho mexe não só com você, mas com toda a sua família. Olha só, se o bebê chorar, a primeira coisa é ver se a fralda tá suja, tá? Depois de mamar, o bebê tem que ficar no colo um tempo, que é pra não dar refluxo. Não usa perfume perto dele pra não dar alergia na criança. Não é lindo todo mundo saber o que é melhor pro seu filho? Por isso, nós reunimos todas essas milhares de dicas no maravilhoso O Livro do Bebê dos Outros. Tudo que você não pediu pra saber. Tudo que a sua mãe, a sua sogra, a sua irmã, o seu cunhado dizem pra você nesse momento lindo. Estão reunidos aqui, no Livro do Bebê dos Outros. Mais um lançamento da editora Meta-se com a Sua Vida. No quadro Convidados Especiais de hoje, tem a minha amiga Sinara, lá do Ceará, para falar um pouco sobre cuidados paliativos. Além disso, pedi também para uma querida e muito especial amiga, doutora Renata Périco, que também é uma entusiasta desse assunto, para falar um pouquinho também sobre cuidados paliativos. Olá, minha amiga Paula e seus seguidores. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sinara, eu sou médica, sou intensivista pediátrica, mas eu também trabalho com cuidado paliativo pediátrico. Então eu vou até aproveitar aqui o gancho do teu último episódio e vou falar um pouquinho sobre isso. Se duvidar, tem até um pouquinho a ver até com o filme que você indicou, O Segredo, sobre a gente tentar atrair coisas boas também. Falar sobre cuidado paliativo muitas vezes faz a gente pensar que é falar sobre fim de vida. Mas na verdade, desde que eu comecei a estudar sobre o assunto, que é algo que eu sou completamente apaixonada, eu aprendi
que a gente passe a entender e a focar sobre o que é vida, sobre o que é qualidade de vida e sobre o que é viver cada momento, sobre o que é aproveitar cada segundo e muitas vezes querer atrair coisas boas, apesar de muitas vezes a gente ter tantas coisas difíceis próximo da gente. E parece muito o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu faço parte de um grupo interdisciplinar, que a gente tenta ser transdisciplinar, onde nós temos crianças com internação prolongada, com pequenas pendências sociais para poderem ser deshospitalizadas. Mas nessa unidade a gente tenta ter pequenos momentos de educação para os cuidados dessas crianças ao ir para casa, mas também momentos nossos, momentos como equipe, como cuidadores nós como profissionais, mas cuidadores os familiares também, e falar sobre o que é cuidado paliativo, falar sobre o que é qualidade de vida, falar que eu tenho que ter os meus momentos de pausa, respeitar a mim mesmo. E eu queria dividir com vocês alguma coisinha boa que aconteceu essa semana, apesar de tantas coisas difíceis. Tivemos um pequeno momento espiritualizado, não foi relacionado a nenhuma religião, mas onde nós levamos um pouco de música para essa unidade, para que nós pudéssemos, em um pequeno momento de reflexão, pegar pequenos pedaços de papel, colocar desejos do que nós estávamos querendo, que pudessem ser sonhos realizados daqui a alguns momentos, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, alguns meses, daqui a alguns anos, mas colocar no papel, expressar esses desejos. E fixamos esses desejos em alguns balões que foram preenchidos com gás hélio. E depois liberamos esses balões ao ar livre, mesmo que fosse ali no ambiente fora do hospital, para que a gente pudesse ali olhar para o céu e ver que a gente tem muita coisa ainda pela frente, que a gente pudesse se expressar e se expressar todos juntos, todos nós, cuidadores. Então, vim aqui para dividir isso com vocês e trouxe um vídeo. Muito obrigada, Paula, morrendo de saudade de ti. Um beijo aqui do Ceará. Tchau. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando secundar minha alegria, tentando ver meus sonhos com seu. Oi pessoal, eu sou a Renata, sou médica intensivista pediátrica e atualmente estou fazendo minha terceira formação, que é em cuidados paliativos, através de uma pós na Casa do Cuidar. Eu topei falar um pouquinho sobre minha trajetória em cuidados paliativos com a Paulinha. Queria agradecer a oportunidade e o espaço em falar em cuidados paliativos, especialmente em pediatria, que é um assunto tão novo, que gera muita polêmica e muita dor, né? Então eu sempre considero que cuidado paliativo me escolheu, na verdade. Eu nunca tive nenhuma formação, estudo na faculdade em cuidado paliativo, mas já no primeiro ano de residência em pediatria, eu tive, em poucos meses de residência no R1, uma paciente que tinha uma doença incompatível com a vida, um erro inato do metabolismo. E foi ali que eu comecei a estudar cuidado paliativo, que eu me apaixonei e que eu tinha a falsa ilusão, com o início da residência, que ser pediatra era cuidar de pessoas saudáveis, acompanhar as crianças ao longo de sua trajetória num desenvolvimento normal. Mas a gente sabe que a pediatria mudou muito seu perfil, que as crianças têm tido cada vez mais diagnósticos de doenças difíceis, né? Sejam pela sua cronicidade, complexidade ou pela sua redução de longevidade, em que muitas crianças têm vivido menos do que a gente esperaria, né? Modificando o ciclo da vida. Acabei escolhendo medicina intensiva pediátrica e hoje, mais do que nunca, eu sei que
cuidado paliativo e medicina intensiva pediátrica não são coisas diferentes, elas são uma coisa só, no sentido de cuidar integralmente do paciente, em que a gente não olha para a doença, a gente olha para o doente. Mais do que nunca, em qualquer outra área da medicina, em pediatria, a gente valoriza muito a família, não somente o paciente, né? Então é um cuidado integral, multiprofissional, virado ao paciente, a sua biografia e não sua biologia, né? Somente a sua doença de base. Ser um paciente de cuidado paliativo é ser aquele paciente que tem uma doença potencialmente fatal, que é um dia a dia da UTI. Então, por isso se torna tão importante o médico intensivista ter esse olhar do paciente, que é sempre, né, que possível tentar curar e, quando não for possível, tratar agressivamente os sintomas, né, para que ele tenha um maior tempo de vida e não maior tempo de sofrimento, que é o nosso objetivo. Queria muito agradecer a Paulinha por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante, tão crescente. É muito honrado da tua parte. Obrigada. Já falei no episódio passado, cuidados paliativos é vida e não morte. É uma coisa boa e que a gente precisa falar mais a respeito. E que bom que eu tenho colegas tão experientes nesse assunto e que falam com tanto amor sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Como eu contei semana passada, o filme da semana de hoje é um filme que teve todo o seu lucro destinado a boas ações. Inclusive, o lucro que foi destinado aqui em Porto Alegre foi para o meu querido e saudoso Hospital Santo Antônio. Olha que filme gostoso de assistir. O que de verdade importa tem na Amazon para ver. E como eu comentei, foi um filme que espalhou bem, tentando transferir a sua renda para projetos legais. Something in exchange. I want you to move abroad. You'll be living in Nova Scotia. You've got to be kidding me. Hey, I'm Cecilia. I know your uncle. He told me that you might be coming. Oh. You should put an ad in the local weekly newspaper. Yeah, I mean, that would really help me out. I'm gonna need the money. What do you want it to say? The healer. I fix anything electrical that's broken. What are you all doing here? The ad you placed. The healer? Oh! I have arthritis. My blood sugar is off the chart. Yeah, I'm like a factory of kidney stones, man. There seems to be a bit of a mistake here. I fix electrical things. Says so in the ad? The healer. I fix any... Wait. No, I didn't say that. We came because our daughter's very sick. I can't help your daughter. Doctors say there's no cure. Hi. I'm not a healer. Healers don't exist, Alec. This is my gift to them. Alex, reconsider. He will try to cure me. How dare you come to this peaceful community and try to scam these people? What the hell are you talking about? Help! Help! I believe you have a gift which brought me back. You're all clinically insane here. What is this place? Who are these people? These are your ancestors. Welcome to the family, Alan. You have the family gift, the gift of healing. Like it or not, you've been chosen. I don't want it. You could help so many people. I don't want anything to do with this. People in this town find miracles when they're on them. Just know you're not alone. I can't watch them die. You made your choice. So I want it back. Who do I have to convince? That'll be the one you don't believe in. How do I talk to him? Him, your boss, him. Just talk. Alec and Cecilia, live for me like tomorrow's your last day. Son, there's no denying it. You are a healer. Quem já foi fazer a pipoca pra gente acompanhar esse filme? Antes de terminar, olha a ousadia da previsão do tempo dessa semana. Bem que a gente queria estar lá, né? E a previsão desse domingo, 28 graus, mar flat, cristalino, solzão.
no aguardo de mais vídeos legais e especiais de vocês pra gente continuar essa corrente de sorrisos. E semana que vem aqui no Alguma Coisinha Boa Tem Que Ter, o nosso convidado especial vai ser o Dr. Daniel Gozinski. Eu prometo que a gente vai tentar passar longe das tretas e falar só coisas boas pra vocês. Muito obrigado, se vacinem, lembrem os amiguinhos da segunda dose e se cuidem. Beijão! No filme da semana de hoje... O moço da obra podia parar.